Leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João, e, vendo que isso agradava aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos ázimos. E, havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, para que os guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre os 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e, tocando a Pedro e ligar, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele assim fez. E disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguia, e não sabia o que era real, o que estava sendo feito pelo anjo. Mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guardas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se abriu por si mesma. E tendo saído, percorriam uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Pedro, tomando-se em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo a porta, Pedro, uma menina chamada Rode, saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, gozou, não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou: Pedro estava à porta. E disseram-lhe estas: estás fora de si. Mas ela afirmava que era assim. E diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater a porta. Quando abriram, viram-no e se espantaram. E assentando-se eles com a mão para que se calassem, contou-lhes tudo o que o Senhor tinha feito na prisão. E disse: anunciai isso a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. E sendo ainda dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que havia sido feito de Pedro. Quando Herodes o procurou, não o achou. Feita a inquisição aos guardas, mandou-os justificar e, partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz enquanto o seu país se abastecia pelo país do rei. E num dia designado, vestido Herodes as vestes reais, estava assentado no tribunal e lhes fez uma prática. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e, comido de bicho, morreu. A palavra de Deus crescia e se multiplicava, e Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos.